Quando eu falo servidor, eu não estou dizendo minar a autoridade de alguém. O pai é um servidor da sua família e nem por isso ele perde a sua autoridade. O pastor é um servidor do seu rebanho, nem por isso ele perde a sua autoridade. A autoridade não se confunde com autoritarismo, concentração de poder, vaidade e assim por diante. Autoridade, pelo contrário, autoridade é a mesma que Cristo exerceu. Mas terminando a exortação apostólica, tem uma coisa agora muito importante que Pio XII dizia. Pio XII dizia, os fiéis e mais propriamente os leigos encontram-se na linha mais avançada da vida da igreja. Para eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Olha que coisa, hein? Pio XII. Por isso, eles, e sobretudo eles, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não só de pertencerem à igreja, mas de serem a igreja, isto é, a comunidade dos fiéis espalhada por toda a terra, sob a guia do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Isso é o Papa Pio XII, sempre a ideia um pouco restrita, né, da pirâmide da igreja. É claro que isso mudou, o deslocamento, mas a mensagem é a mesma. Segundo a imagem bíblica da vinha, os fiéis leigos, como todos os outros membros da igreja, são videiras radicadas em Cristo, a verdadeira videira, que torna as vides vivas e vivificantes. A inserção em Cristo através da fé e dos sacramentos da iniciação cristã é a raiz primeira que dá origem à nova concepção do cristão no mistério da igreja, que constitui a sua mais profunda fisionomia e que está na base de todas as vocações e do dinamismo da vida cristã dos fiéis leigos em Jesus Cristo morto e ressuscitado. O batizado torna-se, portanto, uma nova criatura. Uma criatura purificada do pecado e vivificada pela graça. Assim, só descobrindo a misteriosa riqueza que Deus dá ao cristão no santo batismo, é possível delinear a figura, a imagem de quem é o fiel cristão que pertence ao povo de Deus, o leigo. Vamos ver as últimas participações. A Maria Regina do Santa Cruz, que nos ouve aos domingos pela Rádio América, comenta: ouvir dizer que os profetas no Antigo Testamento também se preocupavam com o lado social do povo de Deus. Isso é verdade? Os profetas não deveriam apenas ser canal de transmissão da mensagem de Deus para o povo? Os profetas tinham uma profunda inserção na vida social do povo de Deus, porque isso é transmissão da verdade de Deus. Deus quer os seus filhos no bem. Nós temos na ética social, que na Igreja Católica, a doutrina social da Igreja, princípios que vêm dos profetas. Oséias, de modo especial, que critica de maneira acerba aqueles que expropriam, aqueles que oprimem, aqueles que mentem, aqueles que falseiam, que enriquecem às custas da miséria do povo. Isso é uma missão profética profunda e a igreja jamais, os cristãos jamais devem renunciar. Porém, não por uma ideologia, não pelo socialismo, pelo marxismo, não, pela doutrina social da igreja inspirada em Cristo e no seu evangelho. É que o Papa Francisco diz. O Petrônio Cipriano comenta: a grande mídia se alimenta do mal, dá destaque ao amplo e preferencial pelo mal, e ainda vicia as pessoas com notícias ruins. Mas as boas notícias, principalmente as que são relacionadas à Igreja Católica, são totalmente ignoradas. Mas basta um erro cometido por um sacerdote que a Igreja ganhará as manchetes por dias. Isso não passa de um esforço contínuo para denegrir a Igreja. Não obstante, a laicidade do Estado, que muitas vezes se confunde com o laicismo, ou seja, a aversão de tudo que é religioso. Ele tem toda a razão, só que eu queria ampliar um pouco. É um pouco também do lado, não só da Igreja Católica, mas do cristianismo em geral.
muitos dizem, não sei se é verdade, que há uma campanha no Ocidente contra o cristianismo. Por isso que eles se omitem em crítica a outros fenômenos de radicalismo religioso no Islã, por exemplo, a matança que acontece, não dos islamitas, viu? Eu tenho uma religiosa que é minha aluna e ela é de um país islâmico e ela falou que há um profundo respeito entre os islâmicos e a maioria da população na Indonésia. Há um profundo respeito e eles, inclusive, participam das festas de Natal, muitos deles participam das festas de Natal e Páscoa nas igrejas católicas. E, portanto, não vamos generalizar, mas eles não divulgam os radicais, os fundamentalistas islâmicos e tudo que é ruim do cristianismo eles divulgam. Parece que tem uma tentativa, porque o cristianismo ele tem barreiras, ele tem uma moral que o pessoal não gosta, né? Paciência. O Luiz Antônio, do bairro São Salvador, confessa que não é um telespectador regular do programa, mas adora o programa e arrisca a reputá-lo como o melhor da TV. Isso eu não posso dizer nada. A Maria do Carmo Geraldo comenta: a caridade e a solidariedade em São Paulo e em outras igrejas deveria ser constante e mais ainda presente na luta diária, em harmonia com todos os cristãos, padres, leigos, atuantes, bispos e pessoas de qualquer dominação religiosa, sem parcialidade. É muito triste quando assistimos uma igreja que discrimina quem luta pelos pobres e injustiçado ao invés de apoiar. Eu acredito que não existe isso não, tá? Eu lamento ter que discordar, eu acho que não existe nenhuma igreja de Cristo que critica quem não ajuda, quem não dá protagonismo aos que sofrem, aos pobres, etc. Existe crítica quando isso é feito em função de partidos e ideologias. Aí deve ser criticado mesmo. O próprio Papa critica. A Marli Coutinho, que é da acolhida da Paróquia São Sebastião, fala que para de fazer o almoço para nos assistir. Maria Lúcia Costa Valdo Floresta gosta demais da comunicação do padre, pois o senhor consegue transmitir bem os ensinamentos. A Lúcia Costa Valdo Anchieta está ligada no programa e está mandando um grande abraço para o senhor e para a equipe. A Joana Dark, do São Gabriel, ela é colaboradora da campanha Faço Parte e telespectadora fiel aqui do Questão de Fé, que é participar do sorteio. A Maria Helena, do Alto dos Pinheiros, gostou muito do comentário sobre as obras sociais na igreja. A Marli Moreira, do Barroque, e sua irmã Sônia Maria, do Coração Carístico, querem participar do sorteio. O Evaldo Antônio, do Rio Negro, está ligado no programa, mandou um abraço para a equipe. E o Vani de Oliveira, do Riacho, dá parabéns pelo programa. O William, que mandou a participação semana passada, não deu tempo de ler, ele quer participar do sorteio. E o Pedro Luiz, ele manda um abraço, a gente se encontrou essa semana, ele comenta que me achou muito legal e simpática e nos dá parabéns pelo programa. Deve falar que você é bonita, viu? Eu conheço o Pedro. Vamos ao sorteio. Então vamos ao sorteio e terminar o programa. William de Ponte Nova. William de Ponte Nova? Oh, que beleza, vai ver que é conhecido da dona Luzia. Gente, um grande abraço para todos, voltamos próxima semana, se Deus quiser, fiquem com a música, até mais.